Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O pórtico de Salomão era uma parte coberta que ficava junto da muralha do templo e onde se ficavam ali os mestres discutindo coisas da lei de Moisés. Lá onde Jesus, por exemplo, fica, é encontrado por José e por Maria quando ele foi perdido no templo aqueles 3 dias. E é lá que ele vai estar várias vezes também depois, ao longo da sua vida pública, ensinando as pessoas, falando várias coisas diferentes, vários ensinamentos. E um dia ele estava lá, sentado, ali no pórtico, algumas pessoas junto dele, falando coisas, e de repente chegam um grupo meio agitado de fariseus, de doutores da lei, atravessam ali as pessoas sentadas e vão levando uma mulher meio... se vê que está machucada, chorando, aflita, uma roupa ali que se colocou de meio na pressa de qualquer maneira, soltam ela cai no chão, soluçando, chorando, e falam então, ainda de pé aqueles homens, para Jesus, falam assim: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres, que dizes tu? No tipo lugar ali, o templo de julgar, de ver questões, e também uma questão então prática, moral, concreta, aquela mulher ali, olha, está dito isso. Chamam ele de mestre, mas na verdade esse título não engana, aquela aparente reverência que eles tinham, na verdade eles estavam querendo testar ele, aquele outsider, aquele rabino que não tinha sido estudado junto deles, pelo contrário, acabava sendo um crítico do establishment, no fundo deles ali, daqueles homens mesmo. Então vou colocar ele naquela saia justa, naquele beco sem saída, de saber bem, se ele for ou a dureza cruel da lei, não, é só ir apedreja, é isso mesmo, ou a laxidão moral do permissivismo, sei lá, qual que é o problema, que você não tem nada com isso, deixa ela. Então tentam colocar Nosso Senhor naquela situação difícil. Jesus permanece ali, calado, sentado, inclusive se inclina um pouco para frente, começa a escrever ali com o dedo na areia, no chão, em silêncio. Depois de um primeiro momento assim de certa perplexidade, aqueles homens, os mais raivosos ali, insistem, deixam claro que não vão sair dali sem uma resposta dele, que não vai conseguir evadir aquela situação assim tão fácil. Jesus então se endireita, olha nos olhos deles e lhes diz: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E se volta outra vez e continua ali escrevendo, a gente não sabe o que, Tem várias hipóteses, que ele estava escrevendo ali. Aqueles homens não esperavam essa resposta. É como se Nosso Senhor tivesse dito para eles: olha, vocês até têm razão, de fato, o adultério é um pecado muito grave, capaz de destruir famílias e por tabela a sociedade. Por isso essa mulher merecia sim uma punição. Ela fez algo muito errado, Ela não é como a casta Susana, que foi acusada injustamente. Ela cometeu o seu pecado. Agora, será que vocês não são como aqueles acusadores da casta Susana? Pecadores que não têm moral para acusar ninguém? Será que vocês realmente são inocentes para poder condenar essa mulher? No fundo, a pergunta dele tinha esse questionamento, essa questão. Se faz um momento de silêncio, daquele grupo tinha um senhor ali um pouco mais velho, que já tinha se acalmado um pouco com aquela atitude do Senhor, mansa, com aquele silêncio, e não de já sair discutindo, combatendo, e ele refletia um pouco com aquilo,
E uma hora ele baixa a cabeça e começa a sair sem falar nada, passando entre as pessoas ali, sentadas mesmo. Depois dele, outro vai e segue também, outro também. No final estão só dois ali mais jovens, mais raivosos, mas já olham um para o outro, percebem que já, bem, são poucos demais para levar aquilo adiante, né? Então soltam uma interjeição também de raiva e vão embora também eles, né? Então aquele espaço que se formava ali, meio vazio, entre Jesus e as pessoas sentadas, agora está vazio, à exceção daquela mulher que continua ali, ainda meio soluçando, vai se acalmando, olha ao seu redor, um pouco perplexa, atônita do que está acontecendo. Jesus então finalmente se levanta para ir se pôr ao lado dela, se agachar, e lhe diz, né, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela responde, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe diz, eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. E assim termina essa cena do Evangelho que a gente vai ler domingo que vem, o último domingo antes do domingo da Paixão e de Ramos, né? Antes da Semana Santa. Tem essa passagem forte, bonita, toda uma situação bem intensa, e que penso que pode nos servir para refletir um pouquinho, meditar com vocês hoje sobre a pureza do olhar, a importância de buscar purificar os nossos olhos. E essa cena nos remete, ou pode remeter, a 3 tipos distintos de olhar, 3 maneiras de olhar o mundo, a vida, sobretudo as pessoas ao nosso redor, né? Existe uma maneira de olhar para as pessoas que vê nelas a sua utilidade, o quão úteis elas podem ser para mim, o benefício que eu posso tirar delas, do prazer, outro tipo de ganho prático que eu possa ter. Essa é uma maneira de olhar para as pessoas, olhar utilitarista ou egoísta. Depois tem o olhar que vê nos outros obstáculos para os meus objetivos, que é o olhar já agressivo, irado. E o terceiro olhar, que é o olhar que vê nos outros como o seu valor profundo, o valor que possui em si, não como algo, uma utilidade para mim, né? E aqui são, no fundo, esses 3 grupos de personagens. Por um lado, a mulher adúltera, nos remete a esse chamado apetite concupiscível, que é na alma humana, que é a inclinação diante do bem deleitável, como me atrai, o que é gostoso, né? O apetite concupiscível é isso, a concupiscência, né? E a mulher atraída ali e arrastada pelo seu pecado, né? O segundo são os fariseus, com a sua ira, com a sua condenação, com o seu juízo, nos remete ao chamado apetite irascível, que também existe em toda a alma humana, que é a inclinação, a reação diante do bem árduo, quando as coisas custam, diante do perigo, né? A gente não é aquela coisa gostosinha, tal, não é a força, a agressividade para enfrentar o problema, né? O risco. Isso é apetite irascível e a atitude dura, o olhar duro que a gente pode ter, né? A pessoa como um obstáculo, como um perigo, como uma ameaça. E o terceiro é o olhar de Cristo. Nos remete ao terceiro apetite humano, que é o apetite racional, de alguma maneira a vontade livre, que é o específico do ser humano, que Deus criou livre para que fosse capaz de amar, a única criatura criatura material capaz de amar. Então, a gente vê esses 3 olhares que podem nos servir para pensar nisso, né? Como buscar essa purificação do meu olhar para ter um olhar cada dia mais parecido ao olhar de Cristo para as pessoas ao meu redor, né? Começando pelo olhar da mulher, pelo seu pecado. Qual que é a história dessa mulher? A gente não sabe, né? Pode ser que ela teve um casamento infeliz, muito jovenzinha, foi entregue lá para um cara meio agressivo, violento, sofria muito nas mãos dele, meio sem querer conheceu lá um cara que foi atencioso com ela, tratou ela com carinho, com respeito que ela nunca tinha sido tratada, apesar se acabou se envolvendo com ele, né, aquele caso extraconjugal, então nasceu ali meio sem querer. Pode ter sido assim? Pode ser. A Bíblia não fala, né? Pode ser que ela era uma menina mimada, que tinha tido um ótimo esposo, que fazia tudo por ela, sacrificava por ela, mas apesar disso, do jeito que ela era caprichosa, acabou, né, tentando seduzir qualquer homem que passava ali por perto, uma menina bem perdidinha. Pode ser, também pode ser, né? A gente não sabe. Me parece que todos nós temos motivos para nos considerar um pouco vítimas do mundo, das circunstâncias da vida.
que não sou culpado, a culpa não é minha, o problema é, sei lá, os meus pais, o mundo, a sociedade, o governo, o, sei lá, o imperialismo norte-americano, sei lá, o sistema capitalista selvagem, né? Sempre, sei lá, tem algum culpado, não é difícil achar algum culpado, né? E de fato, né, a gente sofre feridas da vida das pessoas, os efeitos das pessoas. Agora, também é verdade que todos nós temos a nossa malícia também, né? Temos as nossas culpas claras, né? Muitas vezes poderíamos fazer diferente e não fizemos e nos deixamos levar para uma desculpa, para uma coisa assim. E certamente não é boa estratégia atribuir as nossas malícias às injustiças que sofremos. Ou seja, pôr a culpa no mundo, né? Pôr a culpa nos meus pais. E não abraçar a minha culpa. É uma receita perfeita para ter uma vida miserável e fazer miserável a vida dos outros. Quando a pessoa cai numa autocompaixão em que ela não é mais livre. Não, eu sou obrigada a fazer tudo errado mesmo porque, afinal de contas, olha só os pais que eu tive, né? Então, essa é uma péssima receita para você ter uma boa vida. Não funciona, né? Todos nós temos o nosso egoísmo. Temos uma tendência a olhar os outros a partir da sua possível utilidade para mim. O que eu posso ganhar com essa pessoa? O que ela pode me trazer de ganho, de prazer, de dinheiro, de influência? Ok, talvez isso fique de forma mais assim patente e grosseira, né? No olhar canalha que podem ter alguns homens quando passa uma mulher e olham, sei lá, como um bicho assim, né? E transformando claramente aquela mulher que passa num objeto sexual, o olhar canalha. Mas, ok, talvez não tenhamos isso, né? Mas, se a gente for honesto, talvez a gente encontre algo dessa tendência a olhar, a medir, essa pessoa tem mais prestígio aqui na minha turma, essa outra, mas tem isso, tem aquilo, e eu poderia, né? Isso aqui poderia me dar isso, poderia me dar aquilo. Muitas vezes há em nós esse cálculo do proveito que os outros, porque eu posso tirar dos outros, né? Isso é uma pena, é um obstáculo para nos abrir para a riqueza verdadeira que as pessoas carregam em si, né? Fala Nosso Senhor, a lâmpada que ilumina o corpo é o olho. Se o teu olho for simples, ficarás todo cheio de luz. Mas se o teu olho for ruim, ficarás todo em trevas. Essa imagem de uma janela pela qual entra a luz, né? O olho é a lâmpada, é a janela, é a porta. Se ele for simples, o termo grego é haplos, que às vezes não é tão fácil traduzir esse termo. Às vezes a tradução é se o teu olho for puro, se o teu olho for são. Sobretudo vai encontrar, acho que em português, essas três traduções, né? Simples, essas duas, simples, puro e são, essas três traduções, né? Mas aplo significa, vem de a, que é a negação, né? Alfa negativo, e pleco, que significa algo costurado, composto, que tem várias camadas. Então, esse olho haplos é um olho que não está coberto por nada, não tem filtros, é uma coisa simples, pura, não está ali com uma camada de catarata, sei lá, né? Como um cisco no olho. Jesus fala, né? O olho coberto com um cisco, com uma trava, não está coberto por nada, e assim ele consegue enxergar bem. Aqui não é um obstáculo para a luz que ele chega. Interessante, né? Quando se fala do vício da pornografia, essa chamada dessensibilização para o prazer que ocorre no cérebro humano, dessensibilização para a dopamina. E como é que eu fui um pouquinho atrás, perguntei agora para o ChatGPT hoje, né? Como é que funciona? Queria saber, tentando, né, um pouquinho dos processos ali fisiológicos, né? E é isso, os neurônios têm, né, o receptor do neurotransmissor, a dopamina é um neurotransmissor, que ficaria então nas sinapses dos neurônios, e então tem um receptor que chama-se, tem o receptor D2. D2 é o número, né? Sei lá o que é isso. E aí ele comunica que ele recebeu a dopamina com uma outra proteína, a proteína G. Mas quando consegue uma overdose de dopamina, então aquilo é prejudicial para o sistema, né? Então ele fica mais sensível a uma outra proteína lá que gruda e impede ele de grudar na proteína G, portanto de comunicar. Então ele até recebe muita dopamina, mas aquilo como não está bloqueado, né? Não passa. É um pouco essa coisa, né, do olho que está meio tapado, né? Tem uma mancha, tenho aqui um óculos escuros, me impede aqui de enxergar, né? Tem uma nuvem no meio do caminho, está meio nebuloso, tem um bloqueio. Isso é o olho que fala Jesus, né? Aplos é que não tem isso, né? O Aplos não está aberto, está recebendo tudo, né? E a pessoa, quando vai ficando assim, ela vai ficando meio incapaz, né? De receber as coisas, de perceber o valor do mundo das pessoas. Atividades que antes lhe despertavam prazer, agora lhe parecem insossas e desinteressantes, né?
típica, sei lá, adolescente viciado em pornografia, é assim, né? Aquele chamado olhar de peixe morto, né? Os olhos meio apagados, porque já nada lhe motiva, né? Ele precisa de uma overdose de dopamina para lhe mexer um pouco ali, qualquer coisa, né? Porque ele já está cheio de camadas ali que ele não recebe. A luz não entra, não brilha, as coisas não brilham mais para ele, né? Então faz pensar, né, como algo disso pode acontecer conosco, seja pela luxúria, outras manifestações do nosso egoísmo, acabam sendo esses filtros nos nossos olhos, em que as outras coisas que seriam belas se tornam desinteressantes para nós, porque aquilo me impede de receber a verdadeira riqueza que eu tenho diante de mim. E me fecha nessa visão pequena, utilitarista, restritiva, e que acaba sendo uma visão meio destrutiva da bondade do mundo, né? O egoísta não é capaz de respeitar um valor que ele não enxerga, acaba sendo um devorador da beleza do mundo, né? O homem egoísta acaba sendo isso, né? Sendo nós, podemos ser isso, ao invés de respeitar, a gente acaba usando, né, as pessoas. Então isso é um primeiro olhar impuro, é isso, né, o utilitarista. E o outro é então o olhar irado, que é o segundo tipo então do olhar, né, que eu queria comentar, que é o dos fariseus no episódio. Aqueles homens que não olham para aquela mulher adúltera e vem apenas um caso, né? Uma manifestação de demonstrar, uma ostentação de virtude, se costuma falar hoje nas redes sociais, né? Demonstrar como eu sou mais zeloso pela lei, como eu, né, defendo mais a pureza moral do povo, sou mais fiel àquilo que Deus nos pede. Aquilo é uma ocasião de um certo engrandecimento diante dos outros. Não é uma pessoa, não é uma mulher que tem uma história, que tem um pai, que tem uma mãe, que teve uma infância, sei lá, não é um objeto ali que eu tenho que, é um inimigo, é uma ameaça que eu tenho que superar, né? E é claro que essa atitude, a gente fala, né, que está com sangue nos olhos, o olho fica vermelho de sangue, você te impede de enxergar as coisas com clareza. Diz Louis Lavelle, toda disputa obscurece a luz interior, também fecha, esse olhar também me impede de ver a luz. São dois modos de funcionamento que se excluem mutuamente, o da abertura à verdade, com curiosidade desarmada, né? Eu quero entender o que você falou, peraí, não entendi. Ou o modo de combate, não, peraí, não é assim, né? Hoje já entra no modo defensivo, não quero saber, não, a curiosidade zero. Aqui eu quero vencer, eu quero me defender daquilo que eu percebo como uma ameaça, como um inimigo. E é claro que isso é uma boa maneira de você olhar o mundo e perceber o que realmente está acontecendo, né? Esse livro me marcou ano passado, Conversas Cruciais, e logo de cara ele fala isso, olha, essa é a principal característica das pessoas mais influentes nas organizações, é a capacidade de levar bem conversas cruciais, conversas difíceis, a gente poderia traduzir, né? E ele diz, porque quando as conversas passam de casuais para cruciais, aqui levantou um ponto-chave no casamento, sei lá, aqui na organização, no emprego, era um negócio tranquilo, daqui a pouco virou, aqui está em jogo coisas, você vê que aqui que as pessoas podem se ferir, né? Quando a gente muda isso daí, geralmente estamos nas piores condições para lidar com aquela situação, porque fomos projetados de maneira inadequada. É engraçado, né? Ele explica, e vai lá para a evolução. Milhares de gerações de evolução genética mudaram os seres humanos para lidar com conversas cruciais com punhos cerrados e pés prontos para fugir, e não com persuasão inteligente e atenção gentil. Entra no modo de luta, de combate, de fuga. Seu cérebro, inclusive, desvia fluxo sanguíneo de atividades consideradas não essenciais para tarefas prioritárias, como lutar ou fugir. Então ele diz, né, chega muito sangue nos teus músculos, das pernas ou dos braços, e o teu cérebro fica carente de sangue, né? Fica ali, você fica burro, né? Você não é hora, uma parte do cérebro, pelo menos a parte do córtex pré-frontal mais racional, né? Ali você tem que agir no instinto, né? Mas que agir, você tem que reagir, tem que estar pronto para ser rápido. O resultado, você acaba enfrentando conversas desafiadoras com os mesmos recursos disponíveis para um macaco prego. Termina assim de uma maneira engraçada. Engraçado, é verdade, né? Na hora que você precisava ter essa sutileza da inteligência e do discernimento, de falar, peraí, você está falando isso? Mas não, aquilo você não está no modo de reflexivo, você está no modo combate, que é diferente, né? Que é tomar lá da cá, que é você se defender, né? E isso certamente não favorece a inteligência e a objetividade. Você nem se preocupa com isso, você quer vencer, destruir o mal que você tem diante, né? Não é à toa que a pessoa mais empenhada
na destruição do mundo, que é o diabo, é, por um lado, o acusador, aquele que nos acusa do pecado, que usa a verdade para destruir, a verdade dura. E, por outro lado, ele também é o pai da mentira, que deforma a nossa visão das coisas para quem produzir briga, ira, desunião entre os homens, né? Isso destrói, né? A ira. Em contraposição, o Jordan Peterson, ele tem essa ideia que eu acho interessante, né? Ele diz que o que constrói o mundo é o Logos. Deus cria o mundo com a sua palavra, já no livro do Gênesis, né? Deus fala. O Logos, que é essa palavra suficientemente corajosa para dizer a verdade e suficientemente bondosa para desejar o bem das pessoas, né? Para ser também misericordiosa. Esse Logos que se encarnou e habitou entre nós, né? E que não veio para condenar, mas para salvar. Isso é que constrói o mundo. Por isso, São Tiago escreve na sua epístola: cada um deve ser pronto para ouvir, mas lento para falar e lento para se irritar, pois aquele que se encoleriza não é capaz de realizar a justiça de Deus. Ira hominis justitiam Dei non procede, uma coisa assim, né? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Por essa razão, rejeitai toda a impureza e todos os excessos do mal, mas recebei com mansidão a palavra, o Logos, que em vós foi implantada e que é capaz de salvar-vos. Mansidão para receber o Logos, que é Cristo de alguma maneira, que é a palavra de Deus, que é a luz que Ele quer te dar. Sem mansidão você não consegue, você está dominado pelo demônio, pela raiva, pela destruição, né? Você tem que ter esse lento para se irritar, não se irritar, para conseguir receber a luz. Não ser as trevas que rejeitam a luz. Só assim a gente vai conseguir construir a justiça de Deus, né? Ajudar as pessoas ao nosso redor. Portanto, eu preciso estar disposto, preparado para rejeitar a ira que me vem, que me virá ao longo da vida, né? Para que eu possa olhar o mundo com essa pureza da mansidão. Sobre isso, vale a pena ler um pouquinho mais um texto de Louis Lavelle, em que ele fala da doçura. Não há relação profunda entre os homens que não esteja fundamentada na doçura. Na doçura, no trato, na gentileza. As outras são apenas aparentes. Mal escondem a hostilidade e o desprezo que separam em vez de unir. Quando não há essa benevolência no olhar, essa doçura. A doçura nos obriga a tratar uns aos outros com uma delicadeza ao mesmo tempo tão natural e tão sábia que, ao nos tornar atentos a todas as suas feridas, faz com que apareçam mais sensíveis, mas apenas para as tratarmos e curarmos. Eu fico atento, sim, também às feridas, aos defeitos, aos problemas, aos pecados, mas com desejo não de condenar, não de aproveitar aquele ponto fraco, o calcanhar de Aquiles, mas para curar, para como é que eu posso ajudar essa pessoa. A doçura dá isso, né? Me une às pessoas com um desejo de fazer o bem para elas. Esse olhar manso e bondoso me leva a estabelecer relações profundas que curam ao invés de ferir. Mas para isso, então, eu preciso me purificar da ira, e talvez antes mesmo de me purificar da ira, eu tenho que me purificar da concupiscência egoísta, né, que a gente falava, até para ser capaz de olhar, de prestar alguma atenção às pessoas que eu tenho diante de mim. Senão, nem vou estar olhando para o outro, para estar julgando ele. Esses dias tenho escutado de vez em quando a biografia da Montse, até vim hoje escutando ela, Montserrat Graces, essa moça morreu pouco antes de completar 18 anos por um câncer na perna. Foi declarada pelo Papa Francisco venerável, né? Tem esse processo de beatificação dela. E é muito assim, bonito, né? As fotos dela, é interessante, me chama a atenção isso, como sempre ela está com os olhos muito brilhantes, assim, sempre muito alegre. Era uma moça muito livre, né? Muito alegre, e de grande simplicidade, generosidade, muito voltada para os outros, e de uma pureza maravilhosa, né? Vendo a criação dela, a mãe lá, as histórias que ela conta. E por isso tinha aquele olhar tão brilhante, tão cativante. Bem, talvez a gente tenha nascido num mundo mais sujinho do que o da Montse, né? Que nasceu lá, sei lá, há uns 80 anos atrás, né? Mas que bom olhar para esse ideal, para me dar conta de que coisas que talvez sejam, entre aspas, normais, nem normais não são, mas são frequentes, sei lá, na nossa geração, nas pessoas ao nosso redor. Que bom ver o que há de errado naquilo, o que há de mal, na malícia,
que circula, né, digamos assim, né? Até nos comentários que a pessoa faz uma piada e você tem que estar processando que referência sexual que ela está fazendo para eu poder rir da piada, para não parecer ingênua, sei lá, né? A gente vive num mundo muito sujo, né? Em que circula ali. E que bom que você tem isso presente para dizer, olha, eu tenho que defender a minha pureza, conquistar uma pureza, se é o caso, né? No meu olhar. Não quero estar olhando para tudo com uma mancha da malícia que acaba me fechando no meu egoísmo, né? Defender essa pureza do olhar, que tanto bem nos faz e pode nos levar a fazer também para as pessoas ao nosso redor, né? Se o teu olho for simples, todo o teu corpo estará iluminado. Vale a pena perseguir esse olhar puro. Às vezes, tenho visto pessoas assim no meu ministério que se vê que elas vão crescendo, sabe? Vão ficando cada vez mais iluminadas. E pessoas que estão no processo contrário, né? Pelo contrário, vão perdendo luz, perdendo brilho. E tudo muito depende disso, né? Da tua janela, do fluxo, né? Se está entrando ou não está entrando, ou está saindo, sei lá, né? Luz, a graça, o quanto está olhando e percebendo, te enriquecendo com as belezas de Deus, com a graça, com as bênçãos de Deus na tua vida. É muito importante essa luta por manter aberta essa janela para que entre a luz na nossa vida. E aí entra até a luta contra a distração, que se acostumar-se a estar sempre, não sei, talvez não com coisas super luxuriosas, né, sensuais, baixarias, mas sempre se distraindo, né? Leia-se redes sociais, né, no celular, está sempre ali uma dopaminazinha, né, sempre ali uma coisa. E que a pessoa acaba se sabotando de dar voos maiores, né, de aprofundar mais na vida. Pede ao Senhor, meu Deus, conserva a luz dos meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, diz o Salmo. Me ajuda aqui a estar aberto, não me perder com distrações e estar sempre, né, voltado para coisas, como dizem em Caminho São José Maria, estás entediado, é que tens os sentidos despertos e a alma adormecida. A gente está muito assim, né, nos sentidos muito dispersos. Recolher, ler, rezar, parar, vou rezar um terço, para que eu seja capaz de me abrir, não ficar sempre nessa dessensibilização, né? Sempre tem que ser tudo muito rápido, muito intenso, não. Recolhimento para abrir-me para a luz de Deus, para a luz da nossa vida, né? Interessante o budismo, a história conta de quando Buda foi iluminado, que isso significa o seu nome, né? O título, Buda significa iluminado. Ele estava sentado numa árvore, que é mais o axis mundi, né? Venho falando para vocês, né? O eixo do mundo, né? O contato do material com o espiritual. E ali então a deusa Mara, o demônio, né? da morte, ficou com medo dele se libertar da prisão do mundo, então mandou primeiro as suas filhas, que tentaram seduzir ele com seus encantos sensuais, né? E ele resistiu. Mandou seus filhos, que tentaram atacar com medo, provocar a guerra, né? E ele resistiu também, né? O olhar concupiscível, né, utilitarista, e o olhar irascível. E então é como ele consegue, porque ele resiste a esses dois olhares, ele se abre então para o olhar divino, para a iluminação que ele vai receber ali, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O olhar divino é o que a gente quer. São José Maria, quando estava já no final da vida, começou a ficar meio ceguinho, normal, né? Às vezes fica surdo, a pessoa vai perdendo um pouco o seu contato com o mundo, vai entrando muito dentro de si mesmo. E ele estava meio cego, mas... E por isso uma ejaculatória que ele falava era que eu veja com os teus olhos, Jesus, a minha alma. Uma coisa bonita, né? Que eu veja que você seja os meus olhos. Bom desejo. Ver as coisas com os olhos de Deus. Como é que Jesus olhou para aquela mulher adúltera? Como é que ele olhou para Zaqueu, desprezado pelos outros moradores de Jericó? Como é que ele olhou para o jovem rico, com o seu drama interior, com as suas inquietações juvenis, vocacionais? Como é que ele olhou para Mateus, na mesa de impostos? O lema do Papa Francisco é justamente miserando ad quelligendo, é uma descrição do olhar de Cristo para Mateus, né? Olhou para ele se compadecendo, com misericórdia, ao mesmo tempo escolhendo ele para ser um apóstolo. O olhar de Cristo é assim, comenta o Papa numa homilia, o olhar de Jesus sempre nos levanta, um olhar que nos leva para cima, que jamais nos abandona, jamais humilha, convida a levantar-se, um olhar que leva a crescer, a ir avante, que encoraja, porque nos quer bem. Um olhar que cura, é um
no título de um livro do Padre Paulo Ricardo, né? Um olhar que cura. Esse é o olhar de Cristo. Não é um olhar bobo. Ele enxerga, sim, a profundidade do nosso pecado, como um bom médico que tem que ver qual que é o problema, qual que é a ferida. Por isso, fala para aquela mulher, vai e não peques mais. Vai, minha filha, seja feliz, o amor vale tudo. Não, não é isso, né? Olha, não, isso você fez está muito ruim, não faça mais isso, né? Ele acusa, tem aqui um problema, uma coisa ruim, né? Mas, ao mesmo tempo, é um olhar que vai mais além do nosso pecado. O Apocalipse fala que os seus olhos são como uma chama de fogo, é como se ele queimasse as nossas máscaras e visse a nossa qualidade última, né? E assim, esse é o olhar que a gente quer ter, olhar para as pessoas mais além dos seus defeitos, mais além dos seus pecados, das suas falhas. Mas é claro, para eu ter isso, eu preciso desse fogo que Jesus tem, que primeiro queime o cisco dos meus olhos, né, as traves que eu carrego, esses filtros que me impedem de ter esse olhar puro para os demais. Né? Como é que eu olho para as pessoas? Como é que eu sou capaz de olhar para elas? Né? Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. O que foi feito daquela mulher adúltera? A gente não sabe, né? Mas a gente sabe sim que se ela está no céu hoje, e acho que dá para pensar que sim, né? Depois como Jesus tratou ela, se ela está no céu hoje, ela teve que purificar o seu olhar, seja da luxúria, que talvez ela tivesse, né? Em certa medida, teve que purificar até da raiva que ela talvez tivesse daqueles fariseus que queriam apedrejá-la. No céu não dá para entrar com o coração pesado, com feridas, né? Tem que estar com esse olhar límpido, puro, sem nenhuma trave. Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Talvez a gente possa pensar que aquela mulher foi ali acolhida por aquele grupo de santas mulheres que acompanhavam Jesus, que estariam sentadas ali no templo escutando o Nosso Senhor, liderado aquele grupo pela sua mãe bendita, por Nossa Senhora, que estaria ali talvez com ele também. E aquelas mulheres então se apressaram a ir ali, Nossa Senhora acolhe, talvez tira ali o seu manto, põe nela, que ela está ali meio, sei lá, né, vestida de qualquer jeito, ou com a roupa meio... Então cuida dela, vai levando ela para a casa de uma amiga, ali então um banho, uma comida, deixa ela se acalmar. Como terá sido, né? Pode ter sido algo assim. E daqui a pouco Maria se tornou para ela uma mãe, né? Um refúgio, uma fonte de luz e calor. E quer ser também para nós sempre, né? Com esses olhos misericordiosos que olham para nós. Sempre será para nós esse refúgio que nos ajude a limpar também os nossos olhos do pó do caminho, a enxergar a vida cada dia com um olhar mais puro, mais cheios da luz do Senhor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.